Oi, oi, pessoal! Estamos aqui hoje tirando do papel o projeto do nosso Papo de Consultório, nosso podcast, oficialmente iniciando hoje com um convidado super especial que eu já vou apresentar para vocês. Calma. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Monique, trabalho com estética, estou aí no mercado já há 4 anos, no mercado da estética. Estou na biomedicina há mais um tempo e eu sou especialista em harmonização facial e gerenciamento do envelhecimento. Então vamos lá, hoje eu estou aqui com Marcos Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado, É um Maria, prazer obrigado. ter você aqui como nosso primeiro convidado. Obrigado por ter aceito o convite também para estar com a gente. Fala um pouquinho de você, quem é o Marcos Júnior, como você chegou à estética, conta aí pro pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito envaidecido e muito feliz de ser o primeiro profissional desse projeto de vocês. Foi escolhido a dedo. Amém, obrigado, fico muito feliz. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Sabemos como esse mercado nosso precisa de bons profissionais. Sim. É um mercado que cresce muito. E vindo de BH, vindo de você, eu fico muito feliz. A gente tem uma história junto no mercado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas quem que é o Marcos Júnior? Marcos Júnior, eu falo que é um lutador, como vários brasileiros, mas uma pessoa que veio do interior. Saí de casa com 16 anos de idade para ganhar o mundo. Eu fui primeiro estudar, depois formei meu segundo grau. Eu cheguei em Belo Horizonte para realmente uma mala na mão e um criado mudo, onde eu morei no Jardim Canadá, num barraco, num lugar bem simples. Trabalhava numa câmara fria, mas eu tinha um propósito na minha vida. Desde quando eu saí de casa, eu queria vencer. Sim. Como vários brasileiros que existem no mundo, né, que deram certo. Da câmara fria, eu fui trabalhar na Ceasa. Então, realmente foi foi uma batalha muito grande, mas eu sabia onde eu queria chegar. Depois dali, eu fui trabalhar em outras empresas na área comercial. Depois eu consegui minha primeira oportunidade na Seara. Da Seara eu fui para Nestlé. Na Nestlé, um menino com 24 anos, uma grande empresa, era um sonho. E ali as coisas começaram a acontecer. O Marcos Júnior formou em administração. O Marcos Júnior, ele teve uma grande oportunidade depois também numa Kimberly-Clark, que é uma outra grande empresa. E da Kimberly-Clark fui para Johnson & Johnson, onde as coisas abriram realmente para mim. Eu falo com todo mundo que a Johnson foi uma casa, foi uma escola para mim, onde eu tive a primeira oportunidade de ir para fora do país, conhecer outros países, abrir minha cabeça. Sim. Porque eu falo que o mineiro, nós temos uma cultura muito provinciana. E nós temos que expandir, nós temos que evoluir. E dentro desse período eu me formei, além da administração, eu fiz pós-graduação em marketing, gestão empresarial. Fiz o intercâmbio, onde eu fiquei 4 meses na Austrália. Voltei, vim para o mercado não de estética, para o mercado óptico. E depois do mercado óptico, eu caí no mercado da estética, literalmente. Acho que todos nós, né? Ninguém estava planejado entrar no mercado da estética, porque é um mercado muito novo. Verdade. Minha primeira oportunidade foi na Renova, uma das empresas que tem um grande marco nesse mercado nosso, que ela cresceu junto com o mercado, foi a primeira empresa que abriu para o mercado de especialidades. De Renova eu fui para a Allergan, atender o canal Medical, que foi um grande aprendizado, e depois eu voltei para a Renova para o mercado de especialidades. Então o Marcos Júnior, esse cara batalhador, pai do Miguel, casado com a Laura, que são os maiores amores da minha vida, uma pessoa corre muito atrás, evoluída e que está em busca de uma posição cada vez mais de ajudar os profissionais do mercado também. Perfeito. Vocês entenderam por que ele foi o nosso primeiro convidado, né? Uma baita história, né, Marcos? Sim, sim. Eu já conhecia e claro que a intenção é que vocês também conheçam o trabalho e quem é o Marcos Júnior. Me fala, Marcos, quando você caiu nesse mercado aí da estética, o que mais te chamou a atenção quando você começou a trabalhar com as clínicas? Você não trabalhava diretamente com as clínicas, né? Não. A primeira oportunidade minha foi no mercado de distribuidor. Eu falo que eu sou muito grato a Deus, porque eu tive nos 3 modais de mercado, né? Eu tive o mercado de distribuição em estética, eu passei pelo canal Medical e depois vim para o canal de especialidades, né? Onde tem os biomédicos, os fármacos, os dentistas e por aí vai. Então, o diferencial que eu vi foi que o mercado, primeiro, o mercado ávido por conhecimento. Eu falo que, com todo mundo, é difícil você encontrar um mercado ao qual todos querem buscar tanto conhecimento. E eu vi que tinha uma lacuna muito importante, muito grande, porque o conhecimento em ser injetor, ele é cada vez mais aplicado por muitos cursos, mas em gestão realmente, que é o principal,
Eu vi essa lacuna, eu vi essa dor no mercado principal. Eu já ia te perguntar aqui algo que eu acho que vai linkar super bem aí. Perfeito. No seu ponto de vista, porque muitas clínicas faturam tão bem e outras, com profissionais tão bons, não conseguem faturar tanto. Perfeito. Aquilo que eu comentei com você, na minha visão, na visão do Marco Júnior, eu falo que existe uma é uma dicotomia, né? As pessoas, quem é muito técnico, a parte da gestão fica um pouco oculta. Mas eu falo que até dentro do o nosso estudo, né? A nossa formação acadêmica, são poucas pessoas que são treinadas para isso. Sim. Mas eu vi muitas clínicas que faturam muito e sempre com aquela frase, célebre frase, Marcos, eu faturo, mas não vejo dinheiro. Então, realmente, a gente vê que são erros de gestão, erros de gestão básico, mas para mim, que sou formado em administração, em marketing, gestão empresarial, mas que para o mercado que ele é realmente, o mercado, ele é técnico. Eu falo que vocês são artistas. Vocês pegam o que é o mais importante. Então, eu vi uma grande oportunidade aí. Eu falo que é como quando a gente está na ilha, né? Quem está dentro da ilha não enxerga a ilha. Você de fora, você consegue enxergar ali de fato o que está acontecendo, né? Perfeito. Inclusive, quando eu te conheci, né? Contar um pouquinho pro pessoal, foi como gerente, né? Da Renova. E eu não estava num período bom. Eu tinha só um consultório bem pequeno na época. E eu mostrei só os problemas, né, Marcos? Foi. Não está entrando dinheiro, não estou conseguindo alavancar. Eu já estava num desespero. Perfeito. E aí eu lembro até em detalhes, tá? Que o Marcos falou assim comigo. Abriu o notebook. Doutora, o mercado está crescendo 58% desde o início do ano. Isso foi no ano passado, né, Marcos? Foi ano passado. Era o meu setor especificamente. Isso. Né? Então, o problema não está no mercado. O furo está no seu copo. Perfeito. Aí foi quando eu tive uma virada de chave, que eu falei, ui, se tudo está crescendo, tem que crescer para mim também. Perfeito. De fato, então, não vou nem falar o problema, mas o erro está acontecendo aqui dentro. Né? Exatamente. E me fala, quando você acha que é essa virada em que a injetora precisa se tornar uma empresária? Doutor, eu comento que isso tem que ser desde o início, né? Mas a partir do momento que a maioria das pessoas, ela sai de um subemprego, né? Um subemprego ganha muito pouco e ela vem para dentro de um consultório. E com 2, 3 meses, ela já ganha 3 vezes mais, 4 vezes mais que ela ganhava trabalhando para terceiros. A partir do momento ali, na minha visão, a pessoa ela já tem que virar a chave. Ela realmente, ela é uma injetora, ela é uma artista, que eu falo, aquilo que a gente comentou, mas ela tem que ser realmente uma gestora, ela tem que cuidar dos números, qual que é o faturamento líquido, a precificação correta. E eu falo que desde o início, se você já cria sua empresa já organizada, a tendência a médio e longo prazo é que as coisas darão certo. Sim. Eu falo que a empresa ela não é feita para cuidar só da gente. A empresa ela é criada para perpetuar muitos anos. E eu sempre falo, eu até comentei com você, comento com meus clientes, você sempre vai ser funcionário de um CNPJ. Se é um CNPJ de terceiros, agora vai ser um CNPJ seu. Então, se é seu, aí que você tem que organizar. Da mesma forma que você organiza a sua casa, organiza você próprio, a sua clínica, o seu negócio, que é um negócio, ele tem que estar organizado. O cenário ideal é que já se iniciasse ali, né, com esse pilar, né? É um dos principais pilares do negócio. Eu acredito que é o principal pilar. É o principal, junto com a educação, junto com a técnica. É o principal pilar, é os dois. Eu falo que são os dois principais pilares. É a gestão junto com o pilar, o pilar técnico, né, que é o principal. Eu senti isso na pele, né? Porque eu não tinha nada de gestão. Perfeito. Nunca tive educação financeira, nunca tive mesmo essa parte da gestão. Então, o caminho pra mim foi um pouquinho... Eu não vou nem falar que ele foi mais difícil, mas a gente começou a organizar no meio do caminho, né, Marcos? Perfeito. Se nós tivéssemos começado lá atrás, hoje nós estaríamos em outro patamar. A ideia desse papo de consultório, inclusive, desse projeto, é encurtar o caminho para quem está começando ou também encurtar o caminho para quem está perdido. Começar a ter um norte. De onde que eu posso melhorar? O que que eu posso ajustar aqui na minha rota para eu alcançar as minhas metas aí de forma mais rápida e mais assertiva, com um pilar fortalecido mesmo. Sem dúvida. Sem construir a casa na areia, tem que ser na rocha. Não, sem construir na areia, tem que ser na rocha. Exatamente. E aquilo que você comentou, nem todo mundo é obrigado. Muitas das vezes a gente não pode nos crucificarmos porque a gente não sabe algo. Mas a gente tem que ter a humildade de realmente levantar o braço e falar, eu não sei, e eu preciso terceirizar. Que muitas das vezes sai muito mais caro você terceirizar
essa gestão, do que realmente você fazer por conta própria, porque não dá tempo. Eu falo que vocês são guerreiras, vocês mulheres. Vocês têm que cuidar de vocês, cuidar de filhos, cuidar de família, cuidar do consultório. Literalmente, vocês batem o escanteio e cortam para cabecear. É isso. Então, realmente, eu acho que o principal é não ter vaidade. Eu não sei. E o que eu falo com alguns clientes? O que é mais caro? Você pagar uma consultoria ou você realmente deixar de faturar? Porque, como falei, faturamento é ego total. Sim. O que mais importante é o que cai no caixa. É o que cai caixa realmente durante o mês, que é o mais importante para a clínica. É para ela ficar a longo tempo. Sim, para ser sustentável, Sem né? dúvida, E sustentável. hoje a gente vê muito essa briga aí, né, com esse mercado que se tornou completamente digital. Perfeito. Independente de nós termos o espaço físico, a gente tem que estar no digital. Perfeito. Que é uma Quem suma não importância. aparece não é lembrado, quem não aparece não vende, né? Perfeito. Mas a gente tem esse envaidecimento, né? Principalmente nesse setor da estética, dos injetores. E eu acho muito importante para quem está começando, principalmente, se blindar em relação a isso. Perfeito. Porque senão cai naquele erro. Tudo que entra no caixa, sai só para preencher um ego de estar com um objeto de marca, para mostrar. Isso não é o principal. A construção da autoridade, ela não vai se basear só nisso. Perfeito. Eu falo que quando a gente fala de marketing, né, a gente sabe que a gente tem que ter pitadas da sua vida pessoal. Mas eu falo que o seu paciente ele não vai vir pela Ferrari que você comprou, ou pelo vinho Glicol que você está tomando, ou pelo bom restaurante que você está indo. Ele quer ver se você é um ótimo profissional. Você tem que ter pitadas de vida pessoal, sim. Ele não vai trabalhar, ele não quer ser um paciente de uma máquina. Ele quer de uma pessoa. Mas o que ele quer realmente ver, como que é o antes e depois? Como que é o projeto? Eu falo que vocês injetoras, vocês não são injetoras, vocês vendem projeto de beleza. E é lindo isso, se a gente parar para pensar, porque quantas vidas são reconstruídas? Quantas pessoas vocês conseguem mudar a vida da pessoa para melhor? E é algo muito belo, algo que tem que ser muito valorizado. Mas é aquilo que você falou, você não trabalha pelo seu ego. Porque, querendo ou não, a gente trabalha no mercado de ego. Estética é um ego. Sim. Só que você não pode deixar esse ego tomar conta de você. Você tem que trabalhar por algo que você comentou, que é para a vida, pro seu paciente. Eu tenho certeza que pitadas de vida pessoal, mas o que o paciente quer ver realmente é a sua parte técnica. Me tocou muito há uns 2 meses atrás, estava conversando com um profissional do mercado, que foi num grande congresso fora do país, que falou, Marcos, ele estava em maior parte das aulas, e muitas aulas estavam vazias. Ou seja, os profissionais estavam indo em tal local, fora do país, para tirar fotos. Só para gerar conteúdo, Para gerar conteúdo. Esse é o intuito? Não. Eu falo que não existe mentira para o mundo. A vida, ela vai nos apresentar o que é o certo, o que é o errado. Sim. Então é um conjunto de tudo. Eu falo que eu aprendi isso muito com minha mãe. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Sempre é o melhor caminho. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. O sagrado caminho do meio, que é o principal. E não se preocupar em mostrar para outro profissional, né? Que eu acredito que essa briga de ego, ela é principalmente para se mostrar para outro profissional. Perfeito, parabéns. Tem coisa que o seu paciente não está interessado em saber. É muito polêmico isso, mas eu falo que antes de você postar qualquer coisa, você quer postar para o seu profissional, você quer postar para um outro profissional do lado, ou você quer postar realmente para o seu paciente? Porque, no final das contas, você tem que mandar para a persona ao qual você quer vender. Isso. Qual que é a narrativa que você quer apresentar? É claro que mostrar um pouco da vida, Sim, eu tinha muita dificuldade de encontrar esse equilíbrio no meu Instagram. Perfeito. Precisei de mentoria, gente, a gente não precisa de ter vergonha, de esse ego, essa vaidade de achar que vai fazer sozinho. Você precisa de pessoas para te direcionarem. Eu mostrava muito no meu Instagram, mas tudo muito solto. Tudo sem estratégia, pensando no paciente, mais uma vez. Então, hoje eu mostro a minha vida, eu gosto de cachorro, eu gosto de cozinhar, eu gosto de conhecer bons restaurantes. Então, eu mostro um pouquinho da minha vida ali para o meu paciente se identificar, até porque cada sandália tem seu pé, né? Perfeito, sem dúvida. Tem que ter essa identificação, mas o meu trabalho é o foco principal, é o que eu entrego de resultado no procedimento. Não esse ego aí, não essa vaidade toda. Porque não pode, volta a falar. O ego, ele destrói a gente, né? E todos nós temos o aspecto do ego, não? Em algum momento da vida, ele vai nos cutucar. Alguns momentos, ele é benéfico, porque ele vai tirar, muitas das vezes, a gente da depressão, daquele momento que você se sente péssimo. Mas também existe uma diferença entre o veneno e o remédio, é a dose. A dose. Então, é ali que a gente tem que identificar como que está sendo benéfico ou não para nós, que é o mais importante. Que fala, hein, pessoal? Marcos, qual o principal erro que você vê nas clínicas?
Principal erro, primeiro erro clássico é misturar conta física de pessoa física com pessoa jurídica. Eu falo que, concomitantemente a isso, é não ter um salário. Não ter um salário. Outros erros que a gente vê, são vários erros, né? Mas acho que são os principais. É realmente misturar sua conta física com a sua empresa. É não ter um teto de salário por mês. Não quer dizer que você, injetor e empresário, não pode ter uma retirada de 3 em 3 meses, algo organizado. Mas tem que ter saúde do negócio. A empresa, aquilo que a gente falou, ela não foi feita para nós, ela foi feita para durar muitos anos. E é triste, que eu vejo nesse mercado, eu vejo uma alta margem, eu vejo um alto faturamento, mas a gente vê uma inadimplência muito alta. De pessoas que acabam no meio do caminho se perdendo e literalmente quebrando. É muito triste. Mas, junto a isso também, precificações erradas, muito preço, o que meu vizinho está fazendo? É aquilo. O Botox está sendo feito a R$1.000, R$1.200. Mas será que você dá para ser feito? Seus custos estão desenhados para aquilo? Tem que analisar, né? Tem Os que ser custos. analisado. E cada clínica vai ter o seu custo. Cada clínica. Cada clínica. Não é só a pesquisa de mercado. Não, todo negócio tem seu custo. E aquilo que você quer. Qual que é a saúde financeira que você quer do seu negócio. Então, aquilo que você falou, eu resumiria em 3. Primeira coisa, misturar com pessoa física com pessoa jurídica, né, da sua empresa. Não ter um salário. Você tem que ser salário. E é aquilo que eu falei, precificações erradas. No das contas de gestão. E quem nunca, né? Todos nós. Conta aqui pra gente, você já passou por isso, de misturar? Você que começou aí sem um direcionamento, sem uma gestão? Porque eu comecei assim, sem gestão, né? Quem é meu gestor hoje é Marcos, inclusive, e o meu negócio é outro, desde que o Marcos entrou. Muito obrigada, inclusive. Às vezes ele puxa minha orelha, é uma parte chata, eu acho muito chata, não escondo isso de ninguém, mas é muito necessária. Eu tinha pra mim o quê? A empresa é minha, o dinheiro é de quem? É seu. É meu. Mas não é assim, pessoal. Quem ainda não passou por isso, começa a analisar. E aí, é aquela história de, nossa, fulano nadou, morreu na praia. Sem dúvida. O nadou, morreu no mar mesmo, não saiu do lugar. Sem dúvida. É exatamente porque não estrutura o negócio, ele não entende que é uma empresa. Sem dúvida. E a empresa, ela tem que ter um caixa. O que eu brinco com você, com todos vocês, é que vocês têm 3 sócios. Agora se tornou até um 4º sócio agora. O primeiro sócio é o governo, porque o governo não tem erro. Todos nós temos um sócio, o governo. Independentemente de ser direita, de esquerda, é um sócio. Então, a carga tributária está cada vez mais alta, a gente vai ter uma reforma tributária agora que vai mexer muito no bolso das pessoas, dos profissionais. O segundo sócio são as empresas os quais fornecem para vocês. O terceiro sócio, às vezes, é vocês mesmo, é o seu funcionário, que é você. E o 4º sócio é o Marcos Zuckerberg, é a Meta. Porque hoje a gente vê muitos valores investidos na Meta, no Instagram. E será que aquilo está dando ROI? Será que ele está trazendo o paciente correto? Então, você tem que saber organizar. Muitas das vezes, muitos profissionais a gente vê que não tem essa gestão de capital organizado, né? Então, é algo que tem que ser alinhado até para dar uma saúde à empresa, que é o principal. Exatamente. E como que... Quero que você seja um pouco mais específico nessa resposta, tá? Como que o injetor, a injetora, ela vai ali identificar que ela precisa de uma ajuda na gestão da clínica dela? A partir do momento que ela vê que literalmente não está organizado. A partir do momento que ela não sabe quanto que... Ela não sabe fazer uma leitura de um DRE. O que é um fluxo de caixa? O que é um faturamento? O que é meu ticket médio? Se ela não sabe responder isso, ela precisa de uma gestão. Então, ou ela vai partir para fazer... São perguntas básicas de uma gestão. Você fala, Marcos, mas como que você chegou a isso? Foram anos, foram 20 anos de mercado. Qual é o custo fixo? Qual que é o seu custo fixo? Não sabe. Não sabe como que é uma precificação correta, aquilo que a gente comentou. E aquilo que eu comentei com você. Como que eu sei tudo isso? Porque foram 20 anos em multinacionais. Foram 3 faculdades que eu fiz. Então, a gente sabe, para mim, é muito natural. Quando você vem da área comercial e de grandes multinacionais, isso é o básico. A gente é treinado para isso. Qual que é o seu faturamento comparado com o outro ano? Com relação ao mês anterior? Qual que é o seu ticket médio? Quantos clientes que eu tenho? Pô, será que eu estou perdendo? Será que eu estou caindo? Será que Então, são coisas básicas que, ao meu ver, a partir do momento que você não sabe responder essas 3 perguntas, você precisa de uma gestão própria. Então, você tem que buscar um estudo ou terceirizar. Porque é de suma importância, porque é seu dinheiro que está indo, passando na sua mão. É aquilo que eu falei no início. Eu faturo, mas não vejo dinheiro. É porque a gestão ela está equivocada, que é o principal, ao meu ver. Perfeito. E fala aqui para o pessoal, eu já sei um pouco, né? Como que o seu método
pode ajudar as clínicas e os injetores a resolverem essa questão da gestão financeira? Perfeito. Eu falo que eu criei um método depois de muitos anos, né? Como eu falei, nos últimos 5 anos em outras empresas. Ele é focado nos 4 pilares da empresa, de qualquer clínica. Primeiro é o coração, que é o financeiro. Sem financeiro, eu falo que é o Nada principal funciona. pilar daquilo que a gente falou de uma empresa, de uma clínica, é o financeiro. O segundo, o comercial, porque eu falo que o comercial é o combustível da empresa. Então você precisa basear em números, o marketing e processos. Eu falo que esses 4 são os 4 principais processos. Atrelado junto com a AI, você consegue trazer uma resposta assertiva junto com o seu cliente. Então, por exemplo, eu criei um sistema ao qual vai facilitar os meus clientes até na autogestão. Isso ajuda. Aham. Desde uma agenda, de uma organizada, até uma precificação inteligente, a verificação do dashboard, como que eu estou indo, se eu estou faturando bem, não estou. Então, foi algo que realmente foi criado, voltado para o injetor ele ter a dimensão do seu negócio e ver realmente a cor do dinheiro, que é o principal. Perfeito. É uma pessoa que esteve dentro das empresas. Isso é de suma, acho que é o principal diferencial. Eu estive dentro. Então, acaba que você conhece todos os stakeholders voltado para o mercado de harmonização facial. Você tem uma visão muito global, né? Global. De fora, de dentro, estando presente ali próximo, né? De muitos injetores, de muitas clínicas. Perfeito. E você citou a tecnologia, né? Perfeito. Hoje você acha que é possível a gente conseguir gerir um negócio, conseguir alavancar aí o comercial sem depender dessas tecnologias? Sem depender é muito complicado, porque a tecnologia ela veio para ficar. Eu falo que tudo aquilo que vem, se nós não nos adaptarmos, a gente fica para trás. Sim. Eu dou um exemplo, por exemplo, a AI. A AI ela vem para nos ajudar em muita coisa. Eu falo que é uma dicotomia também. É um marco muito importante da nossa vida. Porque são pessoas que têm um déficit cognitivo, aquilo ali vai ser uma muleta ao qual, desculpa a palavra, mas sim, vai ficar cada vez mais burro. É triste a palavra, acho que é uma palavra muito pesada, mas é. E aquele que realmente que já tem uma noção e queira evoluir, a AI vai ajudar muito, muito, muito. Desde uma construção, desde uma avaliação, como uma simulação de resultado. Isso eu falo com vocês. Vai ser muito mais fácil você vender uma harmonização corporal ou facial para o seu paciente quando ele vê realmente como que ele está. Uhum. Como que eu quero? Como que é o projeto? Aquilo que vocês vendem, projeto de beleza. Preciso reconstruir meu nariz, olha, para ficar dessa forma. Você sai de algo que realmente é muito aberto para algo muito próximo. Não quer dizer que vai ficar igual, mas é muito próximo. Mas vai ajudar muito a gente no todo. Até porque a gente vem de uma época muito próxima, né? Uhum. Não sei nem se é o melhor termo, em que o termo harmonização facial vem com um peso. Uhum. Porque nós vimos aí muitos resultados com exagero, demasiado, e as pessoas se assustaram. Começou com os resultados bonitos, e aí começou a vir o exagero, e a nova geração vem buscando resultados cada vez mais naturais. Só que a gente depende dos preenchedores, principalmente, né? Que é o principal que a gente trabalha na harmonização, para a gente entregar resultado para os pacientes, mesmo aqueles que querem resultados naturais. Perfeito. Então, hoje eu uso muito o termo embelezamento facial, eu não vendo mais harmonização Perfeito. facial, por causa do peso desse termo mesmo. E é o que eu acho muito importante os injetores começarem a virar essa chavinha mesmo na cabeça. É o que você fala, a gente entrega beleza, nós somos consultores de beleza. Perfeito. Da mesma forma como que o Marcos ele é um gestor de números, gestor de empresas, vocês são gestores de beleza. E aquilo que você falou, sem o ácido você não consegue reconstruir nada, não tem. Na verdade, o ácido ele se tornou uma commodity, a gente sabe disso. O valor percebido muitas das vezes está em quem injeta e não quem recebe. Diferente de uma toxina, que realmente o paciente ele tem uma noção de durabilidade. Uhum. Ele não sabe por quê, mas ele sabe se durou um pouco ou muito, né? Mas o ácido ele é de suma importância, aquilo que a gente comentou, e algo que constrói, né? Hoje a gente dá um exemplo, eu vejo isso em muitas clínicas, muita gente até conversou algumas vezes sobre isso, com relação, por exemplo, ao lábio. Tem muitas mulheres que têm um receio de fazer o lábio, porque ela acha que vai ficar muito artificial e tudo, e não é. Eu acho que primeiro cabe muito ao profissional também fazer uma boa anamnese. Uhum. O que você quer?
A gente tem que fazer aquilo que o paciente quer. Entender a dor do A dor do paciente, a paciente. expectativa e sempre Perfeito. alinhar. O Perfeito. alinhamento, ele é indispensável dentro da Perfeito. clínica. É Uhum. indispensável. Porque a dor dele, é aquilo que você comentou. Se ele tem uma dor e você apresenta um remédio, no final das contas, ele quer a cura, que é o Uhum. principal. Ele quer se tornar melhor, ele quer se tornar mais belo, e é o principal, a meu ver. Exatamente. Marcos, me conta, tem algum caso, assim, de transformação de clínica que te marcou? Que você pode trazer pra gente? Lógico. Tem vários, né, Monique? Assim, acho que o primeiro... O que mais te chamou a atenção? Lógico, que me chamou a atenção foi uma cliente ao qual ela tinha um alto faturamento, mas quando eu fui ver, literalmente ela não estava vendo a cor do dinheiro. E quando a gente foi fazer algumas análises, a primeira análise que eu vi realmente foi o estoque dela. Ela tinha um estoque muito alto, ao qual ela precisava de 2 vezes o faturamento dela para ter aquele estoque. Mas ela não estava faturando nem a metade daquilo que ela precisava. Então, compra errada. Então, a partir do momento que eu verifiquei e mostrei para ela que ela estava comprando errado, que ela tem que comprar, e eu falo, vocês precisam ter um produto. Essa coisa de comprar por demanda não dá certo. Porque quando ele chegar o paciente chegar na cadeira com você, é aquele momento que você vai conseguir colocar o que você precisa. Mas foi com poucos ajustes no primeiro mês, o faturamento dela aumentou muito, porque só de estar ao lado você acaba ajudando, e acaba que a última linha do DRE, do fluxo, ela começou a ver dinheiro. Poxa, tá sobrando mais É o que dinheiro. ela queria, né? E é o que ela queria. E é o principal, eu vejo um dos grandes erros também, a antecipação de cartão de crédito. Ela parou de antecipar cartão, porque eu falei, olha, você precisa nesse momento, o fluxo de caixa dela, o caixa dela estava organizado. Ela não precisava antecipar. Eu falei, eu dou conta. Só ali nada, eu tô falando de quase 7, 8% de antecipação. É muito. Imagina, se você No fatura... montante é muito. É muita grana. Porque a gente pensa assim, só 7%. Só 8%. Só 10%. Só 10%. 10% de 100 mil é quanto? Vamos faturar uma coisa assim básica. Vamos pensar uma coisa básica, né? Se você tem um faturamento de 400 mil no ano, 10% disso é 40 mil reais. É muita coisa. É muita grana. Então entra mais um sócio aí que é o banco ao qual eu não mencionei. Então 40 mil reais você já praticamente metade de uma sala. Para quem está começando, é um consultório para quem está começando. Muito. Então é muita grana. Então como que você percebe isso? Quando você tem uma noção da sua precificação. Eu preciso realmente? É aquilo. É uma coisa ligada à outra. Porque a partir do momento que ela não sabe qual que é o salário dela, ela começa a antecipar para tampar um buraco que está da vida pessoal, que é da precificação. Será que está correto? Então, uma coisa ligada à outra, no final das contas, tudo volta para gestão. Não tem jeito. A precificação assusta a gente, né? Assusta, porque é um pouco complicado. Quando a pessoa não tem noção do custo fixo da precificação, que foi o que aconteceu comigo, né? Você chegou e qual que é seu custo fixo? Eu... Que isso? Perfeito. É de comer? O que é? Sem dúvida. É um creme? Um custo fixo? Quando a gente não tem noção nem disso, você não pensa o que é 6%, mais 10%, e no final o que é o lucro de fato. Perfeito. Porque estética, os valores são altos, né, gente? São. Não vamos ser levianos aqui de falar que não são investimentos altos que os pacientes fazem. Perfeito. E quando você vai ver o que sobra, Se assusta. assusta. Uhum. Assusta muito. Quando não tem essa gestão. É aquilo que a gente comentou, faturamento é algo, caixa é rei. Não tem jeito, que no final das contas é o caixa que sobra da empresa. A precificação é de suma importância, eu vejo. Existem várias metodologias de precificação. Eu gosto muito do markup invertido, ao qual você verifica é baseado em custos. Qual que é o meu custo fixo? Qual que é a minha taxa de cartão? Qual que são os impostos de vendas que eu pago em cima disso? E qual que realmente é a margem de segurança que eu quero ter para o meu negócio? Qual que é o meu faturamento? Então, baseado nos seus custos, você verifica quanto que é o seu custo fixo sobre o seu faturamento e você cria uma conta para você verificar qual que é o preço específico do produto. Qual que é o insumo que você está utilizando. Porque é de suma importância. Então, outro exemplo, que eu vejo muito falar nesse mercado nosso sobre hora clínica. A hora clínica ela é importante? Ela é. Mas ela vem além de hora clínica. Porque a hora clínica é, se você estiver fazendo qualquer procedimento abaixo da sua hora clínica, ela não vale a pena. Então, a precificação por si só tem um aspecto também da estratégia. Pô, eu quero ganhar muito mercado mais rápido, então eu vou diminuir meu preço para ganhar o alto mercado. Eu já estou numa posição de mercado ao qual eu não preciso fazer tantas campanhas, tantos preços, está tudo certo. Então, é muito mais um olhar além do número, que é de suma importância. Eu falo que 80% é o número, mas 20% também daquela estratégia que você quer ter.
Às vezes você perde um pouquinho num produto, você vai ganhar em outro. Ganha em outro. A gente já deu, nós mesmos já fizemos algumas campanhas pensando nisso, porque eu falo que a melhor forma é dar o Botox. Sim. Que, ao meu ver, é o procedimento mais caro. Então, Marcos, mas por que o mais caro? E é o que o mercado tem uma menor margem. Porque, querendo ou não, para o paciente, de 3 em 3 meses, ele tem que estar retornando. Na média, né? De 3 em 4 meses. Isso. Então, se você coloca um preço muito alto, o paciente fala, pô, peraí. De acordo com a sua estratégia, o mercado que você está, no local que você está. Mas muitas das vezes você pode dar o Botox para ele, dar a toxina para ele, que seja, mas você está ganhando em outras coisas. Ele vê uma vantagem em cima daquilo. A percepção de valor dele em cima do Botox é muito grande. É só um exemplo disso. Sim, perfeito. Marcos, e é muito individual, né? Eu cito muito no meu Instagram isso, pra gente não se comparar. Perfeito. Sempre, porque a gente quer olhar pra cima, né? Então a gente quer sempre se comparar com quem tá além da gente. E não com quem tá 2 degraus abaixo. É importante. Isso é importante. Então é muito importante a gente não se comparar, é o que você falou, do ganhar mercado, acho que a gente pode chamar assim. Perfeito. Você não vai começar com um valor aqui se você está entrando no mercado agora. Né? Falando para quem está iniciando aí na estética, eu gosto muito de falar para quem está iniciando, eu falo que é a forma de transbordar o que Deus tem feito na minha vida. Perfeito. Porque não foi fácil. Tem quem começa já com uma família que tem dinheiro, que teve alguma ajuda, e tem quem vai escalonando mesmo. Nossa história é muito parecida, né, em relação a isso. Que é bater no peito e falar, eu vou fazer acontecer e vou pagar o preço. Tem que acontecer. Vai ter que acontecer. Então, não dá para se comparar e tem que ter essa humildade de chegar no mercado, calma. Deixa eu apresentar meu trabalho aqui e agora eu não vou conseguir faturar o que eu queria, o que eu quero faturar, o que é a minha meta. Perfeito. E aí entra a gestão, né? A importância da gestão. Perfeito. Para você entender isso. Que hora clínica que eu quero ter? Perfeito. Mas qual é a hora clínica que vai ser possível eu colocar aqui no custo, nesse momento? Qual é a segurança que eu vou ter? Qual é a precificação Exatamente. que eu vou ter? Tem algo importante, te cortar. Pode ficar à vontade. Eu vejo alguns profissionais do mercado falando, eu não gosto de campanha. O paciente ele tem que me ver. Eu fiz uma brincadeira até no meu Instagram disso. Você já é o Igor Alves, você não precisa de campanha. Se você já tem 60% da sua taxa de ocupação, 50%, 60%, 60% de taxa de ocupação do seu consultório, você não precisa de campanha. As coisas já acontecem de forma orgânica, sozinho, né? Já se vende sozinho. Mas se você não chegou a esse ponto, você precisa de campanha. Mas depende da campanha. A campanha ela é feita para que você tenha condição de fazer e para o paciente também. É um ganha-ganha, no final das contas. É um ganha-ganha de ambos os lados, que é o principal. Inclusive, hoje eu vendo campanhas. Eu tenho campanhas mensais. Gente, agora a palavra promoção, pelo amor de Deus. Não dá. Mesmo você que está começando, né? Não faz. Quando eu estava bem no inicinho ali, que eu sublocava espaço para atender, eu ouvia, né, mentores falando, não, venda promoção. E eu falava, o quê? Eu tenho que vender. Eu vou vender promoção, sim. O cliente de promoção, ele não é o cliente que vai ficar... Raras exceções, mas ele não é o cliente que vai ficar. Agora, a campanha, quando você estrutura uma campanha, pensando mesmo em entregar algo, né, para o paciente, que o paciente quer ganhar. Todo mundo quer ganhar nessa vida. Sabe que eu dou um exemplo? As grandes multinacionais sempre fizeram campanhas. Por que eles são? Eu acho que nós temos que olhar como exemplo as multinacionais. Concordo. São empresas com anos de mercado que deram certo, estão dando certo. Por que eles chegaram até aqui? Nós não gostamos de campanhas? Não promoção. Como é uma promoção, a gente assusta demais. Dá um exemplo. Pô, vamos pegar algo que é muito fora do padrão. Aquele ditado mineiro, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sim. Tem alguma coisa errada. Então, não é isso. Mas é uma campanha de recorrência. Aquilo que a gente falou. A gente tem que trazer o nosso paciente para ele ficar 1 ano com a gente. É o tal do LTV, né? A gente tem que estar com um tempo muito alto com ele ali no consultório para ele estar gastando com a gente. Muitas das vezes ele não vai conseguir pagar de cara, mas ao longo de um período ele consegue. É possível. E a gente consegue trazer a transformação dele, o que ele precisa em cima disso. Então, temos que medir as coisas para dar tudo certo. Tem que medir. E aí, gente, a importância de ter gestão, né? Sem gestão, além da planilha ali, do financeiro mesmo, o Marcos, vou falar mais uma vez, um cara inteligentíssimo. Ele pensa muito fora da caixa, assim. Obrigado, doutor. Né? Tem hora que ele fala, faz tal e tal coisa, eu fico assim, gente... Mas ele fala numa facilidade. Mas é aquilo que você comentou. Quando a gente sai vamos fazer uma analogia. Quem tá no campo... Ilha. Da ilha, ou quem tá falo do campo, acabamos de sair de Copa do Mundo. Quem tá jogando bola ali, ele não tem a noção. O treinador tem a noção, o comentarista lá fora tem a noção. A gente sai do automatismo. E quando você vê do lado de fora, você consegue ter uma visão de um todo
Porque quando você está trabalhando ali, você não consegue. E é normal, isso é natural. Super. Não podemos também nos sacrificarmos em cima disso, é natural, sabe? Estou aprendendo. Somos A gente eternos aprende, aprendizes, né? eterno, sempre. Aprendendo todos os dias. E Marcos, finalizando já nosso papo aqui, que você Passou deixar, a rápido, gente né? conversa Ficar um aqui tempinho bom. até o final do dia, né? Perfeito. Que conselho você pode deixar aí para quem quer crescer, quem quer alavancar na estética, mas de maneira concisa? Perfeito. Não para começar e daqui a pouco chutar o pé no balde de tudo. O que você Perfeito. deixa de conselho? Como que um conselho, existe um processo de maturação. As coisas não são do dia para a noite. Comece organizado, comece pequeno. Nós temos a ânsia de crescer. Acho que é importante a gente sempre mirar a estrela para acertar na lua. Exatamente. Né? Mas com processos organizados, com gestão, precificação. Não se endividem demais. Evento, de vez em quando é bom você ter uma dívida, você começar, mas não faça nada daquilo que você pode, daqui 1 mês, 2 meses, não conseguir gerir esse negócio. Sempre evoluir. Uma frase que me marca muito, que é do Wendel Carvalho: enriquece quem ajuda mais pessoas. Concordo. Então, ajudar muitas das vezes é muito mais do que esmola, do que outro. A partir do momento que você está fazendo uma estética numa pessoa, você está ajudando na vida dele. Eu fazendo uma gestão, eu estou ajudando na vida de milhares de pessoas. Então, enriquece quem ajuda mais pessoas. Evolução constante. A gente vem nesse mundo para evoluir. E fé em Deus. E trabalho. Porque sem trabalho, sem evolução, sem fé em Deus, a gente não chega em lugar. Nada dá certo, né? Nenhum. Nada. Eu gosto de sempre parafrasear Mário Cortella, que ele fala pra gente começar com o que tem, de onde está, até ter condições de fazer melhor. E é muito importante ter esse pensamento dentro da estética. Perfeito. E hoje a gente tem muita coisa, né? A gente tem a internet para ajudar, a gente tem esse podcast aqui, que vai trazer muita coisa para direcionar também. Então, comece, que vai dar tudo certo. Vai dar. Siga a gente no Instagram, que vai ter muitas informações. Tem uma frase importante que eu também escutei uma vez do Mário Sérgio Cortella, que foi no evento que eu estava, que fala que nós temos que ter raízes, não âncoras. Porque as raízes você nutre e você desenvolve. A âncora não. A âncora te estaciona naquele local e você nunca vai sair daquilo. E é aquilo que você comentou, você hoje tem muitos meios de se desenvolver. Para a AI, nós temos YouTube, nós temos a nossa página no Instagram, diversos outros profissionais, e sempre evoluir, sempre estudar, que é o principal, a evolução contínua. É isso, perfeito. Muito obrigada pela participação, tenho certeza que agregou muito na vida aí de todo mundo que está assistindo, né? Teremos outras oportunidades, eu tenho certeza, para a gente aprofundar um pouquinho mais aí nesse assunto e trazer outras experiências também, né, Marcos? Você tem muita coisa para compartilhar, eu tenho certeza disso. E, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Papo de Consultório. Oficialmente, isso está acontecendo, eu fico muito feliz. Lembrando que esse é um projeto meu, doutora Monique, com a Giovana Paiva, que é fotógrafa. E temos vários outros projetos aí também. Nos sigam. Acompanhe o Papo de Consultório, que vocês vão ficar por dentro de tudo. E até breve!